paz do Senhor, irmãos e irmãs. Gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor na carta do Apocalipse, no capítulo 5. Tem sido um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos e irmãs. Quero agradecer profundamente a Deus por esse privilégio. Tenho sido muito edificado com o que tenho ouvido tanto do pastor Benhor quanto do pastor Shed, e principalmente edificado pelo coração dos irmãos, pelo seu louvor, pela sua dedicação à palavra, a ouvir a palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando-os e que a palavra do Senhor frutifique cada vez mais. O Apocalipse 5, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo nome era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que é no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor já nos falou, e o Senhor nos falou muito. Senhor, mais uma vez ministra-nos, é tudo que nós te rogamos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. O Apocalipse 5 fala da entronização de Cristo Jesus, de Cristo Jesus recebendo e sendo reconhecido como autoridade absoluta no universo. E ele começa de uma forma dramática. Ele começa com João dizendo que viu algo. E ele diz que viu na mão de aquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Mas ele não viu só isso. Ele viu também um anjo muito forte, um anjo enorme, forte, que parecia ser como um guardião daquele livro, dizendo que ninguém podia chegar lá, ninguém podia tocar lá, deixando claro que não havia ninguém em condições de fazê-lo. E o anjo
dizia com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E a resposta que ele recebeu a essa pergunta era: nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Certamente no livro estava encerrado toda uma história. Naquele livro, naquele escrito por dentro e por fora, naquele selado por aqueles 7 selos, estava encerrado uma história tremenda, significativa e que tinha a ver conosco. Eu li uma vez um comentário do Dr. Shedd sobre esse texto, e ele falava que esse texto fala da nossa redenção, que aquele era o livro da redenção, o livro que liberaria a salvação para a raça humana, o livro que liberaria a salvação para todos nós e para todas as criaturas de Deus, porque todas as criaturas de Deus estão ligadas à raça humana, porque a raça humana é o ápice da criação de Deus, porque a raça humana é a imagem e semelhança de Deus. Então tudo está linkado, tudo está ligado, tudo está conectado com a raça humana. E quando a raça humana caiu, ela pôs em risco toda a criação. Nós não pusemos em risco apenas a nossa história, nós não pusemos em risco apenas a nossa situação, nós pusemos em risco todas as criaturas de Deus, porque toda a criação de Deus está ligada a nós, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, o ápice da criação. E o que acontece é que o texto que falava da nossa redenção, que liberava as nossas orações, que liberava os nossos louvores, que nos fazia ouvidos de novo, estava trancado por 7 selos. E os selos precisavam ser quebrados, para que o livro pudesse ser lido, para que o que estivesse no livro pudesse ser concluído, para que o que estivesse no livro pudesse ser concretizado. Mas o anjo dizia: quem é digno? Quem é digno de abrir? De tomar o livro em primeiro lugar, e depois de abrir-lhe os selos. E a resposta que ele recebeu é que não havia mesmo ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e tomar o livro, abri-lo, quebrando os 7 selos. Não havia quem pudesse fazer isso. E o resultado dessa revelação despertou em João um profundo choro, um choro como talvez eu e você não consigamos imaginar, um profundo e ardente choro, a angústia de saber que não havia saída, a angústia de saber que não havia hipótese, a angústia de saber que não havia o que fazer, porque tudo o que precisava ser feito era tomar o livro e abrir os selos. Mas ninguém podia fazer isso. E quando João estava chorando, quando João estava nesse desespero, nessas lágrimas profundas, densas, um ancião se aproximou dele. E o ancião se aproximou dele como que apontando para alguma coisa, como que fazendo-o ver outra coisa, porque até agora tudo que ele havia visto o havia realmente chocado e colocado naquela situação de angústia. Ele viu o livro que estava na mão daquele que estava sentado no trono, ele viu que o livro era escrito por dentro e por fora, ele viu que o livro era fechado com 7 selos, e ele viu o anjo. Ele viu o anjo dizendo que ninguém podia tomar aquele livro e abrir os selos. E por isso ele começou a chorar. O que significa que ele sabia o significado daquele selo. Ele sabia o significado daquele livro. Ele sabia o significado do que estava ali. E ele começa a chorar, e chorar angustiadamente. Então o ancião se aproxima dele. E o ancião parece apontar-lhe para alguma coisa. O ancião diz: não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu. O ancião aponta alguém para ele. O ancião aponta dizendo:
eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Venceu para abrir o livro e para tomar o livro e para abrir-lhe os selos. E aí o João viu outra vez. Ele volta a ver. E ele vê no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro. E essa é uma cena muito curiosa, porque o ancião falou de um leão. Mas o João viu um cordeiro. Ele não viu um leão. E à primeira vista, a gente pode pensar que ele olhou para o lado errado. Não é? Porque o ancião foi muito claro. O ancião foi muito claro. O ancião disse, o leão da tribo de Judá. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, diz João, no meio do trono, dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro. Não um leão, um cordeiro. E mais, um cordeiro que foi sacrificado. Cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, ele era um cordeiro. O que está acontecendo aqui? O que está havendo aqui? O ancião falou de um leão, mas o João só consegue ver um cordeiro. Eu, às vezes, encontro irmãos que dizem, falando sobre ser um cristão espiritual, eles dizem que nós temos de ser como um leão da tribo de Judá. Há irmãos, inclusive, que dizem que recebem a unção do leão. E eu digo, mas como é que você pode ser como o leão da tribo de Judá se você não imitá-lo? E aí o irmão diz, mas é isso mesmo, nós temos de imitar o leão da tribo de Judá. Eu digo, mas como que a gente pode imitar o leão da tribo de Judá se nós não conseguimos vê-lo? Nós só conseguimos ver o cordeiro. Nós sabemos que ele é o leão da tribo de Judá, mas a nós só é dado ver o cordeiro, não o leão. Por isso que a espiritualidade cristã é a espiritualidade do cordeiro, e não a espiritualidade do leão. A espiritualidade cristã, o crente espiritual, não é o que tem poder, é o que tem capacidade de serviço. A gente está sempre procurando o poder de Deus, querendo manifestar o poder de Deus. Mas, na verdade, o que nós temos de procurar é manifestar o serviço de Cristo. O serviço do Cordeiro. Porque o Cordeiro fez o que fez para servir. O Cordeiro andou como andou para servir. O Cordeiro falou como falou para servir. O Cordeiro abençoou como abençoou para servir. O Cordeiro curou como curou para servir. Foi o Cordeiro que fez isso. E aí a gente parece que tem aqui uma mensagem interessante. Que quando os céus falam de Jesus, eles falam do leão. O leão da tribo de Judá, que venceu. Mas quando as criaturas de Deus, quando nós, os seres humanos, falamos de Jesus, nós só podemos falar do Cordeiro. O Cordeiro que foi morto e que com a sua vida comprou-nos de todas as raças, tribos, línguas e nações. E é interessante que o ancião foi muito claro. Ele disse, eis o leão. E o João olha, mas o que o João vê é um cordeiro. O que tem ali é um cordeiro. E se ele fosse conferir com o ancião diria, pois é, o leão. E o João diria, não, o cordeiro. E essa é a primeira lição que nós precisamos aprender. Que nós temos comunhão com o Cordeiro.
nós somos filhos do Cordeiro. Nós somos seguidores do Cordeiro. E, portanto, nós somos imitadores do Cordeiro. Porque você sabe que adorar é imitar. A gente pode dar muitas graças a Deus, mas isso não significa que nós o estejamos adorando. Significa que nós estamos agradecendo, mas não que nós estamos adorando. Porque adorar a Deus é saber o que Ele é e viver o que Ele vive. E aí, porque foi exatamente isso que o apóstolo Paulo disse em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ele diz que todos nós, com os olhos desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, segundo a sua imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E é muito interessante o texto de Paulo, porque o Paulo diz que é para contemplar como quem olha um espelho. Você sabe que contemplar como quem olha um espelho é quando a gente contempla para se acertar. Todo mundo olha no espelho. E todo mundo olha no espelho para se acertar, para ver como é que os outros vão vê-lo. Aí ele se arruma, para que os outros o vejam bem. Há aqueles que são bonitos, caprichosos e que se arrumam bem e que querem que todo mundo os veja muito bem. Há aqueles que são como eu, que sabem que não são bonitos, não adianta caprichar demais, basta apenas que dê para aparecer. Então, eles olham menos no espelho, mas mesmo assim olham no espelho. E olham no espelho para se acertar. E aí, o que o texto está dizendo em Coríntios é que nós olhamos para a glória do Senhor como se nós estivéssemos olhando um espelho, para nos acertarmos diante dela, para nos acertarmos diante da imagem que aparece para nós. E a imagem que aparece para nós é de Jesus Cristo, o Cordeiro. Não é de Jesus Cristo, o leão. É de Jesus Cristo, o Cordeiro. E é com essa imagem que nós precisamos acertar a nossa vida. É com essa imagem que nós precisamos acertar a nossa aparência. É com essa imagem que nós precisamos acertar a nossa maneira de caminhar, nossa maneira de pensar, nossa maneira de viver. Então nós temos de ser cada vez mais parecidos com o Cordeiro, porque o que nos é dado a ver é o Cordeiro, e um Cordeiro que se ofereceu ao sacrifício. Não é qualquer Cordeiro. É um cordeiro que foi sacrificado, um cordeiro que foi entregue à morte. Então, foi isso que o João viu. O João viu um cordeiro, aquele que nos é dado a ver. Então, irmão, se você sonha em ter a unção do leão, desculpe, ela não está disponível às criaturas humanas. O que está disponível às criaturas humanas é a unção do cordeiro, que nos leva ao sacrifício e que nos leva ao serviço. Essa é que está disponível para nós. É essa que nós vemos quando contemplamos a glória do Senhor. Porque a glória do Senhor aparece para nós na figura do Cordeiro. O Cordeiro que foi morto, Cordeiro que foi ao sacrifício. Mas o texto continua. Aí o João viu. E o João viu que ele estava lá no meio do trono, e no meio dos seres viventes, e no meio dos anciãos. E ele veio. E ele não pediu licença. E ele não fez nenhuma menção de quem está tentando justificar-se ou achar uma boa razão para se aproximar. Não, ele simplesmente veio e tomou o livro. Bom, se você estivesse lá no lugar do João, vendo tudo que o João está vendo que o livro é importante, que ele tem a ver com a nossa redenção, que o livro precisa ser aberto,
que os selos precisam ser quebrados, que não tem ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra que pode fazer isso. E que por causa disso você está chorando desesperadamente, porque isso significa que as nossas orações não são ouvidas, nossos louvores não são aceitos, porque nós não estamos lá na presença de Deus. Nós estamos sob condenação. E a nossa condenação está ali naquele livro escrito, a nossa condenação e também a nossa libertação. E nós precisamos de alguém que abra o livro e que proclame que nós fomos libertos, para que as nossas orações sejam ouvidas, para que os nossos louvores sejam ouvidos. E aí você viu que o anjo ficou na frente e disse, aqui ninguém passa. Porque na verdade é isso que o anjo está dizendo. Aqui ninguém passa, por mim ninguém passa. Ninguém é digno de tomar o livro, ninguém é digno de abrir os selos, então para mim ninguém passa. E aí o ancião chega para você e diz para você que tem um leão que vai fazer isso. Você olha e não consegue ver leão nenhum, você só consegue ver o cordeiro. Você já não sabe mais o que está acontecendo, porque o ancião foi muito claro, tem um leão, ele vai tomar o livro. Mas cadê o leão? Cadê o leão? Eu só vejo o cordeiro. E aí você vê o cordeiro vindo em direção ao trono. E o cordeiro vem em direção ao trono e o cordeiro simplesmente toma o livro das mãos daquele que estava no trono. E você ouviu o que o anjo disse. O que é que você espera que vai acontecer agora? Vai haver uma guerra aqui. Vai haver uma carnificina aqui. O anjo disse que ninguém pegava esse livro, o anjo disse que ninguém tomava esse livro, o anjo disse que ninguém se aproximava daqui, que não tinha ninguém digno de fazer isso, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, e que quem pegasse, tentasse pegar o livro, tinha de passar por esse anjo, e por esse anjo ninguém passa, é um anjo forte, é um anjo poderoso, e ele está dizendo não. Mas aí veio o ancião, e o ancião disse, não, tem um leão, o leão pode, o leão venceu, ele é da raiz da tribo de Judá, ele é da raiz de Jessé, ele é da tribo de Davi, ele é da raiz de Davi, ele venceu, ele pode, ele vai pegar. E você olha, mas cadê o leão? Só tem um cordeiro, e o cordeiro vai entrando, trono adentro, e vai, toma o livro. O que você está esperando que aconteça? Você está esperando que o anjo puxe a espada. Você está esperando que ele convoque todos os milhões e milhões de anjos. E que esse negócio agora vai virar uma carnificina, porque ninguém pode tomar o livro. Mas ao invés de acontecer isso, começa um culto. Você percebeu isso no texto? Começa um culto. Ao invés do anjo reagir, o anjo que disse que ninguém passaria por ele, ao invés do anjo reagir, começa um culto. E os primeiros que cultuam, o versículo 8 diz com todas as letras, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. O João estava certo, ele tinha olhado para o lado certo, era o cordeiro, sempre foi o cordeiro. Para o céu, ele é o leão, para o céu, ele é o campeão de Deus, para o céu, ele é o herói de Deus, para o céu é aquele que se entregou para fazer a vontade de Deus e para glorificar o nome de Deus e que veio para vencer em nome de Deus. Mas para nós, pecadores, caídos, lançados no inferno, ele é o sacrifício que nós precisávamos oferecer a Deus, o único sacrifício que Deus poderia aceitar. Ele é o sacrifício, o único sacrifício capaz de satisfazer a justiça de Deus. Ele é o cordeiro que foi sacrificado. E aí, o João disse, eu vi certo. E como é que ele sabe que viu certo? Porque começou um culto. E os primeiros que começaram o culto foram os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Eles prostraram-se diante do cordeiro. E aí,
o que é que eles tinham nas mãos deles? Harpas. Eles tinham incenso. Mas é mais do que isso. Eles tinham harpas e taças de ouro, cheias de incenso. Mas o que é isso? São as nossas orações. São as nossas orações. Mas nós oramos ao Deus eterno, o que as nossas orações estão fazendo com os anciãos e com os seres viventes? Desde tempos perdidos na memória, desde quando Eva clamou a Deus por um outro descendente e Deus lhe deu 7, nós temos clamado ao Deus Altíssimo. O que as nossas orações estavam fazendo nas mãos dos anciãos e dos seres viventes? O problema é que tudo que era recebido lá no céu a partir de cada um de nós era recebido na base da hipoteca. Se cumprir a redenção deles, se a redenção deles for realmente acontecer, se realmente houver o sacrifício, se o cordeiro realmente se entregar, se o Senhor aceitar o sacrifício, então eles serão ouvidos de novo. Por enquanto, todas as orações deles estão em banho-maria. Esperando. Deus responde aqui, Deus responde ali, Deus interfere em Israel, mas todas essas orações estão esperando o Cordeiro. Esperando o Cordeiro. Elas não entram livremente. Elas não entram com facilidade. Elas não são, o acesso não é tão simples. Elas estão indo na base da promessa. Todos os que oram esperando que a promessa se cumpra, que o Messias venha, que o Cordeiro venha, que o sacrifício seja aceito, que a gente seja perdoado, que nossa culpa seja paga, que nosso crime seja pago, que tudo que nós devemos seja pago. E aí Deus vai respondendo a oração nessa base da promessa. Mas chegou o grande dia, chegou o dia que todos esperavam, desde Adão até o último ser humano que entrar na história. Chegou o grande dia em que o Cordeiro pôde se apresentar diante do trono de Deus. O leão pôde se apresentar como o Cordeiro que venceu. Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Isso me lembra aquela passagem que o Paulo fala lá em Filipenses 2, que Cristo, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Quando você olha um leão, quando alguém diz para você, eis um leão, e você olha e vê um cordeiro, duas coisas podem ter acontecido. Uma é, você olhou para o lado errado. Isso é simples. Ele apontou para a direita, você olhou para a esquerda, na direita que estava o leão, na esquerda estava o cordeiro, você olhou errado. Mas se você não olhou errado, então o leão se esvaziou. Então o leão abriu mão da sua glória. O leão abriu mão da sua força. O leão abriu mão do seu reino. O leão abriu mão da sua majestade. O leão abriu mão da sua capacidade de impor temor e terror. O leão abriu mão da sua capacidade de impor respeito e honra. O leão abriu mão de tudo e se fez um cordeiro. O leão se fez um cordeiro. O mais fraco dos animais. O mais perdido dos animais. O mais inseguro dos animais. O mais atacável dos animais. O mais fácil de devorar. O mais fácil de destruir. Aconteceu alguma coisa extraordinária. O leão abandonou a sua glória. O leão se fez cordeiro. O leão se fez exatamente o oposto, o extremo oposto do que ele é.
E é isso que nós estamos assistindo aqui. E aí começa um culto. Começa um culto. E os anciãos entregam ao Cordeiro as nossas orações e os nossos louvores. Agora não há mais separação entre nós e Deus. E o Cordeiro recebe deles um cântico novo. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Olha a pergunta do anjo. Ninguém foi achado digno, mas agora está lá o Cordeiro. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Não só nossas orações foram devolvidas ao Senhor, não só os anciãos, os seres viventes entregaram todas as nossas orações, todo o nosso louvor, todas as nossas petições ao Senhor, como agora nós fomos transformados um reino de sacerdotes. E sabe de uma coisa? Sacerdote reina de que jeito? Como é que sacerdote reina? Rei a gente sabe como reina. Mas como é que sacerdote reina? Sacerdote reina de joelhos. Sacerdote reina de joelhos. É por isso que a sua oração é aceita e respondida, porque você reina de joelhos. Todas as vezes que a igreja se curva diante de Deus e oferece as suas orações e súplicas ao Senhor, ela está mudando a história, ela está influenciando a história, ela está transformando a história. Sacerdotes reinam de joelhos. O nosso irmão contou aqui o testemunho de um milagre. 8 dias sem chover na região amazônica. Isso é uma impossibilidade. Mas por que aconteceu? Porque os sacerdotes se dobraram e pediram a Deus: não permita que chova, porque nós temos 8 dias de celebração e de festa e nós queremos festejar sem chuva. E Deus ouviu. Imagina se esses sacerdotes tivessem se dobrado e pedido um mundo muçulmano para Cristo. Imagina se esses sacerdotes tivessem dobrado os joelhos e pedido às crianças que estão na mão do narcotráfico para Cristo. Imagina se esses sacerdotes tivessem dobrado os joelhos e pedido o Brasil para Cristo. Eles pediram que não chovesse. E foi um pedido bom, porque eles estavam celebrando o Senhor. E tem de celebrar o Senhor mesmo. E eles tinham muito que celebrar o Senhor. Mas quanto mais os sacerdotes podem buscar diante do trono da glória? Quanto mais? Sabe o que acontece? É que os sacerdotes ficaram tão preocupados com a dor de barriga, a sua dor de barriga, que não conseguem mais orar pelo mundo e não conseguem mais reinar sobre a terra. Porque os sacerdotes estão preocupados demais consigo mesmos. E os sacerdotes oram para que Deus os cure. E os sacerdotes oram para que Deus ajude os filhos. E os sacerdotes oram para construir templos. Se os sacerdotes orassem para que o mundo se rendesse a Jesus Cristo. Se os sacerdotes dobrassem os joelhos e clamassem pelas crianças que estão na mão dos narcotraficantes. Se os sacerdotes dobrassem os joelhos e pedissem por aqueles que estão morrendo de fome na África. Que o Senhor debelasse a injustiça que está matando milhares e milhares e milhares de seres humanos. Se os sacerdotes de Deus tivessem entendido o que os anciãos e os seres viventes disseram. Os anciãos disseram: agora
Não apenas os santos terão direito de ouvir, de ter ouvidas as suas orações, mas agora, através das suas orações, os santos reinarão sobre a terra. O que eles disserem, o que eles pedirem, o que eles buscarem, será ouvido pelo Altíssimo. Porque o Cordeiro venceu. E a primeira coisa que o Cordeiro recebeu foram as nossas orações e os nossos louvores. As orações dos homens e das mulheres estão liberadas agora diante do Senhor, porque o Cordeiro garantiu isso. Como você está usando as suas orações, irmão? Como você está usando as suas orações, irmã? Como os círculos de orações estão usando as suas orações? Os anciãos disseram, quando eles começaram o culto dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. É por isso que eles estão com as harpas e com as taças de ouro cheias de incenso, que são as nossas orações. Eles estão dizendo ao Cordeiro, de agora em diante, estas orações dirão ao Altíssimo o que é que o Altíssimo pode fazer. Estas orações dirão ao Altíssimo o que vai acontecer na terra. E o Altíssimo, obviamente, decidirá segundo a sua soberania, mas ouvirá o seu povo. Porque o Cordeiro venceu. Então começou um culto. Mas é o culto dos anciãos e dos seres viventes. E os anjos? Como os anjos vão reagir? E o texto diz que o João viu outra voz de muitos anjos ao redor do trono. E dos seres viventes e dos anciãos. Os anjos e os seres viventes, os anjos se uniram aos seres viventes e aos anciãos. Olha, antes tinha um culto, 4 seres viventes, 24 anciãos, 28 pessoas. Eles se dobraram diante do Cordeiro, quando o Cordeiro tomou o livro. E eles disseram: Cordeiro, tu és digno, podes tomar o livro e podes abrir-lhe os selos. Porque morreste e a tua morte comprou, o teu sangue comprou. Gente de todas as raças, tribos, línguas e nações. E eles agora não só têm o direito de falar com Deus, mas agora eles são os sacerdotes de Deus. E eles vão reinar sobre a terra. Eles vão clamar pela terra. Eles vão clamar por tudo e por todos. E Deus vai ouvir as orações deles. E muita coisa vai mudar na história, porque Deus vai ouvir a oração dos seus sacerdotes. Bom, e os anjos? Qual é a reação dos anjos? Os anjos vieram e se uniram aos anciãos e aos sacerdotes. E agora não eram só 28 seres que estavam diante do Senhor. Agora eram milhões de milhões de milhões e milhares de anjos, dizendo em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra, e glória, e louvor. Isso é extraordinário. E isso é muito maior, isso foi mais longe ainda do que os anciãos tinham ido. Os anciãos tinham dito: digno és de abrir os selos, digno és de tomar o livro, porque foste morto, e compraste os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E os fizeste para o nosso Deus reino e sacerdotes. Os anjos, junto com os anciãos e os seres viventes, agora dizem mais: não só és digno de tomar o livro, não só és digno de abrir os selos, és digno de receber o poder. És digno de receber a riqueza, és digno de receber a sabedoria, és digno de receber a força, és digno de receber a honra, és digno de receber a glória, és digno de receber o louvor,
És digno de retomar o teu lugar como leão da tribo de Judá, junto ao trono do Eterno. És digno de receber a glória que abandonaste por amor aos seres humanos. És digno de retomar tudo que abristes mão em favor da raça humana e de todas as criaturas de Deus. E então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. O que aconteceu aqui? Nós entramos em cena. Você está se vendo aqui? Pois você devia se ver aqui, você está aqui. Nós entramos em cena, olha o que está escrito aqui. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, pronto, somos nós. E também as criaturas que há debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. O que aconteceu aqui? Eu e você entramos na festa. Eu e você entramos no culto. E mais, nós, os anciãos e os seres viventes, só falaram do Cordeiro. Os anciãos disseram que ele era digno de receber a honra de tomar o livro e de abrir os selos, porque ele havia morrido e com seu sangue havia comprado homens de toda a raça, tribo, língua e nação, e para o nosso Deus os havia constituído reino e sacerdotes, e eles reinariam sobre a terra. Aí vieram os anjos, e se juntaram aos anciãos, e se juntaram aos seres viventes. E eles disseram para Jesus, agora junto com os anjos: e não só és digno de tomar o livro, mas também és digno de receber o poder, a honra, a glória, a sabedoria, tudo que é teu por direito. E aí nós entramos na festa. E o que é que nós acrescentamos aos anjos e aos seres viventes? Nós dissemos: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Nós incluímos o Pai na nossa adoração. E isso foi exatamente o que Jesus Cristo veio fazer. Jesus Cristo veio fazer com que eu e você voltássemos a adorar o Pai. Você sabe, nós temos de amar a Deus acima de todas as coisas, não é verdade? E quando uma das provas que você dá que ama alguém acima de todas as coisas, inclusive de si mesmo, é quando você dá a sua vida por ele. Tá certo? Então você deixou claro que você ama essa pessoa mais do que ama a si mesma. Usando essa lógica, a gente podia pensar que quem Jesus ama mais do que a si mesmo somos nós. Porque ele deu a vida por nós. Mas é aqui que escapa das nossas pregações a missão de Cristo. A missão de Cristo não era dar a vida por nós. A missão de Cristo era restaurar o culto ao Pai. E para restaurar o culto ao Pai, ele deu a vida por nós. Você entendeu? O tempo todo, Jesus Cristo estava amando ao Pai acima de todas as coisas. E por amor ao Pai, ele se sacrificou para restaurar no universo o culto que é devido ao Deus eterno, criador e sustentador de todo o universo. Então foi aqui que nós entramos na festa. Ah, irmãos, um dia nós vamos entender isso. Hoje a gente ainda não entende. Hoje a gente ainda não entende. Nossa visão ainda é muito simples. Nossa visão ainda é muito rasa. Nós não entendemos o que está escrito aqui. Nós não entendemos.
nós não entendemos que nós não só somos salvos do inferno, não é isso. Nós fomos resgatados para voltar a adorar o Pai. Porque o Pai é digno de toda honra e de todo louvor. Então nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo para restaurar o estado de culto que devia ser o universo. O universo devia ser um lugar de culto o tempo todo. É isso que está escrito aqui em Apocalipse 5. Que todo o universo entrou em culto, porque Jesus Cristo venceu na cruz e pôde tomar o livro e abrir os selos. E quando você está em culto, significa que você está se unindo aos anciãos e aos seres viventes e a milhões e milhões de anjos e milhares de anjos que estão em culto 24 horas por dia. O culto que adora o Cordeiro e aquele que está sentado no trono, e que foi inaugurado no dia em que o Cordeiro tomou o livro e abriu-lhe os selos, porque o Cordeiro restaurou o universo como um lugar de culto. Quando Deus estava criando o universo, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. O que Deus estava construindo era um templo para a sua glória. Ele estava construindo um templo para a sua glória. Mas quando nós rompemos com Deus, o universo se calou, porque todas as criaturas estavam linkadas em nós e tudo se calou. E Jesus Cristo veio restaurar o culto que é devido ao Senhor e veio restaurar o objetivo, a missão, o propósito da existência de tudo no universo. E o objetivo, o propósito da existência de tudo no universo, da existência do próprio universo, é adorar a Deus. 24 horas por dia, todos os dias, o dia todo. O universo é um templo de louvor a Deus. E foi isso que Jesus Cristo veio restaurar. O louvor que é devido a Deus. E é isso que eu e você estamos aqui para fazer. E quando a gente sai em missão, a gente sai para dizer para todas as pessoas, o que vocês estão fazendo fora do culto? Vocês deviam estar no culto. Por que vocês não estão no culto? Por que vocês não estão adorando a Deus? Por que vocês não estão servindo a Deus? Por que vocês não estão honrando o Pai? Por que você não está no culto? E saiba, todos os minutos em que você está fora do culto, você é disfuncional. Você está fazendo alguma coisa que você não devia estar fazendo. Você está sendo alguma coisa que você não devia estar sendo. Você está falando alguma coisa que você não devia estar falando. Porque o seu papel é estar em culto o tempo todo. Sabe quem somos nós? Nós somos os primeiros que entraram nesse culto que está descrito em Apocalipse 5. Eu e você entramos nesse culto. Não é para sair de lá nunca mais. Você entendeu? Não é para sair de lá nunca mais. Não é para sair de lá nunca mais. O dia em que o Senhor foi consagrado, o dia que o Senhor foi entronizado, Ele reinaugurou o culto no universo. Ele reinaugurou o culto no universo. Nós somos os primeiros a entrarem nesse culto de todas as criaturas de Deus. E nós não podemos sair de lá nunca mais. E nós não só cultuamos quando nós nos reunimos aqui, nós cultuamos o Senhor, porque isso é a nossa vida. Quando nós estamos negociando, nós cultuamos ao Senhor. Quando nós estamos cantando, nós cultuamos ao Senhor. Quando nós estamos trabalhando, nós cultuamos ao Senhor. Nós não fazemos outra coisa senão cultuar ao Senhor. E quando nós somos chamados a fazer qualquer coisa que não cultua o Senhor, nós nos recusamos. Porque ninguém vai me tirar desse culto.
E tudo que Satanás quer é tirar você desse culto. Todas as vezes que ele vem tentar você para sair do culto. Mas ninguém vai nos tirar desse culto. Nós não podemos sair desse culto. Esse culto só existe porque Jesus Cristo se sacrificou e o sacrifício dele foi aceito na eternidade. E quando nós mandamos missionários para todos os cantos da terra, nós estamos dizendo para eles: vocês vão com a nossa bênção, nós vamos sustentar vocês, nós vamos dar a vocês tudo que vocês precisarem. Sim, porque os missionários tinham de ser a nossa prioridade. E o que nós queremos que vocês façam é que vocês chamem todo mundo de volta para o culto. Eles nunca deviam ter saído do culto. Nós nunca devíamos ter saído do culto. Os nossos pais nunca deviam ter saído do culto. Eles não deviam ter ouvido aquele ser maligno e rebelde. Eles não podiam sair do culto. E agora o culto foi retomado graças a Jesus Cristo. Vão buscar as pessoas que estão nos vales, que estão nos valados, que estão nos abismos, que estão no inferno. Tragam-nas de volta para o culto. Porque o Senhor restaurou o culto. E você, meu irmão, você, minha irmã, não se deixe sair do culto. Não deixe a vida tirar você do culto. Não deixe os problemas tirarem você do culto. Não deixe as lutas tirarem você do culto. Não deixe as dificuldades tirarem você do culto. Não deixe o sofrimento tirar você do culto. Não deixe nada tirar você do culto. Se recuse a sair do culto. Satanás vai o tempo todo dizer para você: você tem um problema para resolver aqui do seu sofrimento. Diga para ele: eu não vou sair do culto. Eu não vou sair do culto. Não importa o que você faça. Não importa quanto você me fira. Não importa quanto você me ataque, eu não vou sair do culto. É isso que você tem de dizer. Não importa se o emprego acabou, não importa se a situação está difícil, eu não vou sair do culto. Porque Jesus Cristo restaurou o culto no universo. E o universo voltou a ser o templo do Deus Altíssimo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça ver, que Deus nos faça voltar missionários no mundo todo, para chamar as pessoas para o culto, para arrancarem-nas do inferno, de todos os cantos, onde eles ainda estão opressos por Satanás, e virem para o grande culto, o culto àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro. Que bendito seja o nome de Jesus Cristo, de eternidade a eternidade. Amém.